E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. E aqui, de frente para a moreira do nosso jardim, eu quero contar para vocês sobre a sabedoria dos sufis, sobre o que eles podem nos ensinar para esse momento nosso conturbado. Eu quero falar para vocês da linguagem dos pássaros, da linguagem dos passarinhos, sobre o olhar, a poética e a magnífica forma de ver o mundo do grande mestre medieval Farid Uddin Attar. Seja bem-vindo. Então já sabe, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não conhece as nossas páginas, nossos trabalhos, procura lá Self Revolution no Instagram, no Facebook. Esse aqui é o jardim do meu prédio, a gente tá na quarentena. Eu vim aqui embaixo só para gravar o vídeo para vocês, o vídeo de hoje, porque semana passada eu tentei fazer o vídeo com esse tema aí, a live ficou bem ruim, então eu achei que era um tema muito precioso para se perder. Eu vou falar bem mais de sufismo em outros vídeos, mas eu queria falar da linguagem dos pássaros nesse momento que a gente está vivendo. Para isso a gente vai usar a nossa moreira como ponto de começo da história. Para quem não sabe, eu falava muito das árvores frutíferas. Esse prédio que eu moro aqui, mudei para cá tem uns 2 anos, desde que eu casei. Então, eu mudei para cá e desde que eu casei, faz uns 2, 3 anos, quase 3 anos que eu tô aqui, eu sempre me encantei com as árvores frutíferas. Coisa rara aqui em São Paulo hoje em dia, né? A gente tem pitangueira, amoreira e árvore de acerola, mamão. E elas são antigas, são pessoas que vieram pra cá há muito tempo, é um prédio velho esse. E essa amoreira, ela tava enorme, tava com os galhos saindo pra fora. E daí o dono dela, a síndica, pediu pra ele cortar, ele ficou bravo e ele depenou a coitadinha há uns meses atrás. Ela ficou quase sem galho nenhum. E eu fiquei muito chateado, porque eu gostava da quantidade de amoras, eu gostava dela e tal. E o milagre dos milagres, olha só. Ela criou tanta força porque ela foi podada além da conta, que nós estamos em março ainda e a gente tem amoras fora de época. A época para amora, caso você não saiba, é em julho, agosto, né? Então é uma história de vida, é uma lição, uma metáfora da vida muito linda e preciosa para nós, não é? Às vezes vão cortar os nossos galhos além do que a gente dá conta. Às vezes a gente acha que os desafios que a vida exige de nós vão ser pesados demais para que a gente consiga suportar. Mas a questão toda aqui é: você é capaz. Eu tenho certeza que você é capaz. Eu sei disso porque a mesma força que essa árvore teve de conseguir produzir frutos antes da hora e com tamanha doçura e perfeição, você também pode. De alguma forma, é isso que a gente vai viver agora na humanidade. De alguma forma, é isso que nós estamos atravessando nesse exato momento. Nós vamos ver galhos preciosos da nossa frondosa e antiga estimada árvore sendo cortados. Mas se a gente der chance para a vida, esses galhos podem florescer em coisas novas, coisas incríveis e dar frutos. Vai ser um período difícil esse nosso, mas a gente pode torná-lo mais fácil na medida em que a gente procure ser lúcidos. E aí eu fiz que o tema desse vídeo fosse: qual é a sabedoria que os sufis têm para nos passar diante desse momento? Claro que falar disso é uma coisa vastíssima, como quando eu falei qual é a sabedoria que a filosofia da Índia tem para nos dizer. Eu poderia ter falado sobre dias e dias e dias a fio sobre isso. O pessoal está fazendo um curso com a gente agora de introdução às filosofias indianas e é uma gotinha assim desse oceano, e ainda assim todo mundo diz: nossa, é tanto conteúdo. Mas qual é a resposta que pode nos nutrir agora? Uma das respostas, antes de eu entrar no livro, esses mestres todos que eu fico citando para vocês, Ibn Sina, que é o Avicena, Farid Uddin Attar, Jalaluddin Rumi, todos eles viveram durante o mais crítico e terrível momento da história do Islã, porque era o momento mais luminoso, mas era a hora que o Império Islâmico estava sendo brutalmente atacado pelos mongóis do Gengis Khan e dos seus descendentes. Então, esses mestres todos, né, o Yunus Emre, todos eles tiveram ou que abandonar suas casas e fugir. O Rumi mesmo nasceu na Pérsia, mas teve que fugir e morar na Turquia porque a terra dele foi invadida. E aí eu quero falar para vocês sobre esse nosso momento no mundo e ler 2 contos desse livro aqui, que é uma joia de sabedoria. Aqui no Brasil ele é traduzido como A Linguagem dos Pássaros, mas ele também é conhecido como A Conferência dos Pássaros. Qual é a história dele?
É uma grande metáfora que o mestre Fariduddin Attar usou para falar do caminho espiritual, do caminho para si mesmo, do caminho para vitória espiritual. Então, a história é que a polpa, que representa aqui o mestre dos pássaros, que seria o mestre espiritual, o guru, o sheikh, o sensei, ele convoca todos os pássaros, daí a conferência dos pássaros, para suscitá-los a uma busca espiritual, para instigá-los a uma jornada fantástica, a uma jornada em busca do grande rei dos pássaros, o Simorgh, um pássaro mitológico que representa aqui Deus, ou a realização espiritual, a natureza Buda, a iluminação. E aí ele vai falando com pássaro, de pássaro a pássaro, e os pássaros vão dando suas desculpas. Mas como esses mestres sufis são bem sapecas e sabem bem como nos pegar, ele não está ensinando para a gente sobre zoologia ou sobre folclore, sobre fábulas de animais que falam. Ele está ensinando para nós sobre nós. Ele está falando sobre a nossa busca. Ele está falando sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos impedimentos. E como é que ele faz isso? Cada um dos pássaros que chega vai apresentando as desculpas para não se empreender na jornada. E eu quero ler para vocês uma das histórias que é a minha favorita. E depois eu leio uma outra. Essa história se chama A Garça. Então, começa assim. Capítulo 10, A Garça. Olha que bonito. O alfabeto islâmico, o alfabeto árabe, permite essa plasticidade, né, de você desenhar com as palavras. E antes que alguém me pergunte, você é muçulmano? Não, mas eu tenho profundo amor pela mística de todas as religiões, pela sabedoria incutida em todos os povos e que nos liberta de nós, né? E os sufis, eu me curvo aos sufis e eu gostaria de algum dia poder dizer que sou sufi, ou derviche pelo menos, porque é uma tradição de sabedoria inefável, né? Então vamos lá, a história. A garça. A garça chegou apressada e falou aos pássaros sobre sua posição. Minha miséria prefere a vazia linha do mar entre as lagunas onde ninguém ouve meu canto. Sou tão inofensiva que não há no mundo quem de mim se queixe. Triste e melancólica, fico à beira do mar salgado pensativamente, o coração sangrando de desejo pela água. O que seria de mim sem ela? Mas desde que não estou entre aqueles que habitam o mar, morro com os lábios secos na margem. Mesmo vendo ferver o oceano e tendo suas ondas quebrando aos meus pés, não posso beber uma única gota. No entanto, a possibilidade de vir a perder uma única gota deste lindo mar faz meu coração arder de ciúmes e desgosto. A uma criatura como eu basta o amor do oceano. Esta paixão me é suficiente. Não tenho força para juntar minha voz nesta árdua busca, assim peço que me desculpem. Como poderia alguém que só deseja uma gota de água alcançar a perfeita união com o Simorgh? Ó tu que não... Aí a polpa responde, né? Ó tu que não conheces a natureza do oceano que amas, respondeu a polpa. Sob sua superfície esperam-te tubarões e outras criaturas perigosas. Suas águas têm o sabor amargo do sal. Seu destino nunca é claro, ora em fluxo, ora em refluxo, sempre inconstante, jamais estável. Formam-se tempestades e subitamente o mar se acalma. Grandes homens tentaram, em nobres embarcações, navegar sobre este oceano e caíram no abismo, onde pereceram. Tripulações foram sugadas pelos redemoinhos de sua garganta. O nadador que nele mergulha não encontra mais que aflição para sua alma. Tem de lutar para manter o escasso fôlego e, se por um só instante toca o fundo, é vomitado e reaparece morto em sua superfície como a palha. De um tal elemento, desprovido de fidelidade, ninguém deve esperar afeto. Se não te afastares por completo do oceano, ele acabará por te afogar. Ele próprio agita-se por amor ao amigo. Às vezes se contorcem enormes ondas, outras vezes faz ouvir seu rugido. Se ele não pode por si mesmo encontrar o que deseja, tampouco tu encontrará nele repouso para teu coração. O oceano não é mais que um regato que tem sua fonte no caminho que conduz ao amigo. Ele vive para ele. Enquanto tu te contentas em ouvir seu convite e esconder-te, por que tu deverias permanecer aqui, satisfeito, em vez de esforçar-te para ver a face do Simorgh?
entender os elementos, né? Embora esses contos não são para serem explicados, as chaves de conceito são importantes. Quando ele fala de amigo, ele está falando de Deus, da divindade, do ser supremo, do eu maior, da sabedoria, da natureza Buda, do ser desperto, da lucidez plena. Então, e quando ele fala do mar e do oceano, ele está falando das nossas buscas mundanas. Então nós estamos aqui nos lamentando por não termos a audácia, a coragem, a vivacidade e a ousadia de amar e de mergulhar nessa busca. Nós ficamos dando desculpas e protelando e dizendo quando eu tiver mais tempo, quando eu for mais velho, quando meus filhos crescerem, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver minha casa, aí eu me dedico à busca real da minha consciência. E aí a polpa, a sabedoria em nós vai dizer para nós: você está amando quem amor não merece, você está lamentando quem lamento não merece, como diria Krishna na Bhagavad Gita. Você está pedindo as bênçãos de um mar que é inconstante, que é traiçoeiro. Esse é o mundo, né? O mundo tal qual é, ora está belo, ora está feio, ora está em paz e prosperidade, ora está em caos e desespero. Esse é só mais um momento de fricção e convulsão social, pelos quais muitas gerações e pessoas passaram e passam. A única coisa que nos está assustando nesse momento é que ninguém está isento dessa pandemia e dessa situação terrível. Mas até poucos dias atrás, pouca gente notava e considerava considerava com compaixão que enquanto você estava ali feliz, por exemplo, tomando seu sorvete delicioso na Bátio de Latte, tinha gente morrendo de fome aqui no Brasil, tinha gente morrendo em zonas de guerra, tinha gente passando terrores inimagináveis neste mesmo mundo, neste mesmo oceano, nesse mar de ilusões e de prazeres e desprazeres. Então a coisa toda é, como diria Krishna Arjuna, abandona essa pusilanimidade mesquinha, abandona essa tua preguiça, abandona esse teu cansaço e ergue-te, vai à batalha, vai em busca do Simorgh. Aqui, Lahiri Mahashaya fala isso, né? O grande mestre da Kriya Yoga diz que por que deixar para amanhã fazer o esforço espiritual que você tem a chance de fazer hoje, se adiar isso é só adiar sua paz e sua felicidade? Faça agora este esforço. Lahiri Mahashaya tem uma frase muito bonita que diz assim: se você não convida Deus para ser seu hóspede no verão da sua vida, não conte que ele virá no inverno. Isto é, você tem que estar aberto para se transformar, para ser lúcido, para dar a chance de se realizar e de operar essa revolução de si em você nos momentos mais singelos da sua vida, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Você tem que dar a chance para que essa transformação se opere e você se realize e se transforme. Essa é a ideia. Nós estamos no limiar de um momento crítico da humanidade. E o que esse texto e esse mestre nos diz, se a gente trocar a chave, e ao invés de nós sermos a garça ali, acuada e amedrontada, querendo dar desculpas para não se transformar, vamos olhar a humanidade. Quantas desculpas a gente dá para não se transformar? Quantas desculpas a gente dá para não se tornar a melhor versão de nós? Quantas desculpas a gente dá enquanto governos, enquanto empresas, enquanto organizações e instituições para não socorrer quem precisa, quem está faltando, quem tem menos, né? A gente fica dizendo, não, mas temos que cuidar, para nós nos basta esse mundo tal qual ele é, as coisas que nós temos já são bastante. Não são, porque enquanto tem gente sofrendo do teu lado, não pode ser o bastante. Tem uma outra fábula, né? E como todas essas histórias contam sobre nós, tem uma fábula chamada Fábula dos Porcos Assados, que um amigo muito querido, Ari, lá de Extrema, um beijo pra você, Ari, me contou quando eu devia ter uns 12 anos e eu estava falando para ele sobre aquecimento global, quando naquela época não era pecado falar de aquecimento global, não te definia como esquerda ou direita, era um consenso de que a gente estava maltratando o planeta. Aí o Ari olhou para mim e falou assim, olha, essa história de aquecimento global é como aquela fábula dos porcos assados. Dizem que uma tribo de um reino estava caçando javalis numa floresta quando por algum acidente pegou fogo na floresta. E quando o fogo baixou, eles encontraram aqueles javalis que eles estavam perseguindo completamente tostados pelas chamas daquelas árvores, daquelas frondosas árvores que haviam pegado fogo. Quando eles provaram a carne daqueles porcos, eles ficaram fascinados. Nossa, que delícia a carne desses porcos assados. E aí, eles começaram a repetir essa receita de jogar porcos na floresta e incendiar a floresta, e depois que ela tinha pegado fogo, iam lá e comiam a carne desses porcos. E de repente, ao redor dos outros reinos, os anos foram passando e aquele vilarejo foi ficando muito famoso pelos deliciosos porcos assados que eles
desenvolver universidades de criação de floresta, e universidades de queima de porcos, e universidades para caçar o porco e colocar ele na floresta certa e a madeira certa. E quando a economia de todo aquele vilarejo que se tornou reino, que se tornou cidade, se tornou reino, por causa desses famosos porcos assados, girava em torno desse festival, um daqueles camponeses, um dia resolveu catar a lenha daquela floresta e assar numa fogueira. E aí ele provou e disse, uau, é o mesmo gosto. E quando ele foi feliz da vida correndo na prefeitura da cidade, dizendo, tocou o sino da cidade, disse, gente, eu descobri um jeito mais fácil da gente assar os porcos pra gente comer. Olha só, é só fazer isso daqui. Todo mundo da cidade ficou horrorizado contra ele e disse, você vai acabar com a nossa cidade, você vai destruir o nosso modo de viver. Olha só tudo que nós construímos para fazer esses porcos assados. Não tem como a gente simplesmente abandonar isso de uma hora para outra. E aí expulsaram o cara do vilarejo, cortaram a língua dele e ele não pôde contar o seu segredo. Nós somos como essa garça enquanto humanidade, acuados e não querendo ir em busca do nosso eu real, do Simorg. Nós somos como esses camponeses, apegados a um jeito de fazer as coisas, sem acreditar que de um jeito mais simples a gente pode reaprender a viver de forma prazerosa e profunda. A gente não precisa tocar fogo em todas as nossas florestas, e aqui literalmente, para poder aprender a arte de viver e viver bem. A gente precisa inclusive preservar os nossos ambientes, não só o meio ambiente, mas os ambientes em que a gente vive. A gente precisa preservar os nossos ambientes internos, para sermos refúgio e abrigo para quem precisa. Nós precisamos preservar os nossos ambientes familiares para que eles sejam lugares de paz, de harmonia, de diálogo e não de discórdia. Seja como a garça, ouça a polpa interior, ouça a sua sabedoria, alça voo em direção ao Simorg. Ou seja, nós estamos tomando um pé na bunda e tomara que, perdão da palavra, mas tomara que como a nossa moreirazinha aqui, a gente consiga criar uma força interna tão grande a partir dessa poda excessiva que a gente frutifique e floresça de forma abundante. Desculpa a imagem ter ficado ruim a essa hora, mas é porque o sol foi se pondo e eu fui me empolgando na conversa com vocês e aí a qualidade do vídeo foi piorando. Mas eu espero que a gente tenha aprendido com o mestre Fariduddin Attar. Leiam A Linguagem dos Pássaros, a gente pode discutir depois sobre ele. Se inscreva no canal, manda para os teus amigos. Até o nosso próximo encontro. Namastê! Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!